Ajeitando para a cobrança. Ele, Tafarel. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Tafarel! Vai ter... O Destino de Saudade tem hoje um convidado muito especial. Aliás, como todos os convidados que nós temos aqui. Chama-se Fernando Aguiar, tem 52 anos, teve uma passagem muito marcante pelo futebol português. Aliás, continua ligado ao futebol como treinador do Régua, treinador adjunto do Régua, no Campeonato de Portugal. E foi internacional canadiano 13 vezes. Fernando, muito bem-vindo ao Destino de Saudade, ao 00. Foi uma escolha minha e do Rui Miguel Tovar para recuperarmos a sua carreira riquíssima, tanto a nível de clubes como de seleções. E eu, antes de passar a bola ao Rui, começava por lhe perguntar uma das dúvidas nossas. O Fernando nasce em Portugal ou nasce já no Canadá? Nasci em Portugal e com 2 anos fui para o Canadá. Portanto, fui criado no Canadá. Os seus pais foram para lá trabalhar. Exatamente. À procura de uma vida melhor, acredito. E conseguimos. E conseguiram. Muito bem. Rui, por onde é que queres começar aqui com o Fernando? Há muita coisa para falar. Bom dia, está tudo bem? Já agora? Tem que estar. Há muita coisa, sim. Todos os jogadores escondem muitos mistérios e escondem muitos, sobretudo, vitórias grandiosas, gloriosas e também companheiros de equipa de quem gostaríamos de ouvir falar sobre, não é? Por exemplo, o Benfica, o Mantorras, porque é daqueles fenómenos que passaram por cá, por nós, e que deixaram marca, mas não aquela marca que nós esperávamos. Há muitos jogadores com quem o Fernando Aguiar dividiu o balneário. Muitos, desde o início da carreira. E eu até estou vestido assim, porque de facto, no Marítimo, o seu primeiro clube em Portugal, havia o Vado, havia o Heitor, que era um batedor de livres sensacional, e muitas vezes, para além da figura futebolística, nós aqui no Destino de Saudade queremos saber como é que é a figura pessoal, como é que é ele no balneário, como é que é ele como pessoa. Interessa também dar a conhecer esses jogadores a todo o público, que são figuras dos anos 90, 80. Eu queria, antes disso tudo, eu queria saber fazendo a ligação com a tua pergunta, foi com 2 anos para o Canadá, e quando é que regressou do Canadá em definitivo para Portugal? Tinha quantos anos de idade? Tinha mais ou menos 20, 21. Ixi, então foram quase 20 anos lá. Foi, e onde é que foi? Em Toronto? Foi em Toronto. Foi. É uma boa cidade? É uma excelente cidade. É muito bom. É muito bom. Já tive mais saudades, né? Uma pessoa habitua-se a Portugal, mas é uma grande cidade, sim. E na comunidade portuguesa ou era em Toronto? Eu não convivia muito com a comunidade portuguesa, né? Mas basicamente meus amigos foram todos de culturas diferentes. Portanto, bom, ainda bem. Portanto, da Europa ou mesmo do Canadá? Um da Jamaica, outro de Chipre, outro de Malta. Espetacular. É tudo, Incrível. tudo uma mistura. Espetacular. E jogava futebol no Canadá? Eu jogava comecei muito cedo, mas aquela cultura da formação que temos hoje em dia não tem nada a ver, não é? Então, tudo na rua. Portanto, não era 2 prédios gêmeos. Ok. Então, tinha ali um relevado e juntámos sempre todos para jogar. Portanto, era uma coisa muito divertida. Não era só futebol, era o desporto. Mas comecei mais ou menos com 9 anos a jogar a sério. E que referências é que tinha de Portugal? Já que nasceu em Portugal, ouvia falar, via televisão portuguesa, como é que era no Canadá? Para mim, a referência de Portugal é claro, sempre foi incutido com Benfica, não é? Benfica, como os pais eram benfiquistas. Okay. Eu ia ver os jogos com o meu pai por satélite. E não lembro, o que fica na minha cabeça é o João Alves com as luvas. É espetacular. Isso é que fica na minha cabeça. Okay, portanto, o futebol já fazia parte da minha vida, mas nunca sonhei em vir para regressar a Portugal, não é? Porque Toronto, o Canadá, era um país muito mais evoluído na altura. Uhum. Com mais oportunidades também para os seus pais, não é? Sim, eu nunca pensei nisso. Eu jogava futebol, gostava, destacava-me, obviamente. Jogava avançado quando era mais pequeno, portanto, eram lingrinhas ainda. Então era rápido, então metia a bola na frente e marcava muitos golos. Portanto, mas nunca sonhei em regressar a Portugal. Aliás, regressei a Portugal ao Marítimo, à experiência, estive 5 semanas e fugi. A sério? A sério. Ofereceram-me um contrato de 5 anos e
a Madeira em 94 não era nada, não é? Em 94 não estava habituado àquilo. Tinha saudades dos meus amigos, tinha saudades do estilo de vida no Canadá, não é? Claro. E ofereceram-me um contrato de 5 anos no último dia e eu fiquei acordado toda a noite. Ou fico ou vou embora. Ou fico ou vou embora. Peguei num táxi, aeroporto e fui embora. Para o Canadá. Volta para o Canadá. Para o Canadá. E porquê marítimo? O que é que se passou para aterrar na Madeira? É o João Berardo. O João Berardo? Sério? Que tinha ligação. Isto é só novidade. É verdade, como o mundo é. É incrível. Incrível. Então o meu pai tinha um amigo que era muito amigo dele. Ele acho que tem um condomínio lá em Toronto, então ele ia algumas vezes, então falou com ele. Diz ao teu filho para ir à experiência ao marido. Ok. E foi ele. Ele é que foi buscar ao aeroporto. Foi mostrar o Savoy Hotel na altura. A fábrica do Bingo, que era do tabaco, não é? Estava a mostrar ali a Madeira. Portanto, depois pôs-me no hotel, mas não no Savoy, meteu-me numa casa à parte. Aquilo é enorme, estava lá sozinho. Então, não foi fácil, não foi fácil, não. Mas como é que ia para os treinos? Quem é que era o treinador? E porquê 5 semanas da experiência? Era o que estava acordado? Já não me lembro muito bem, não posso estar aqui a mentir, mas sei que foi 5 semanas. Eu só vou e fiquei mais em cima, então tem depois o casino ao lado direito. Eu lembro, fazia sempre aquela rotina. Ia para baixo, almoçava e jantava no mesmo restaurante, eles pagavam. Então subia, havia um mini mercado, comprava uma Pepsi e batatas fritas. Ia para casa ver o Pantanal. A telenovela. A telenovela. Portanto, essa era a minha rotina. Então, obviamente que eu dava-me bem com o Bizarro, o Paulo Alves, o Paulo Duarte. Central. Então éramos sempre os 4. O Bizarro ia buscar ao hotel, íamos treinar. Mas mesmo assim faltava-me, não estava habituado. Mas o Fernando no Canadá nessa altura já jogava futebol a um nível interessante? Sim, eu jogava no Toronto Blizzard, que era juntamente que era American Professional Soccer League. Okay. Então havia equipas americanas. Claro que não era tão profissional quanto aqui na Europa, mas já era profissional. Ok. E no Marítimo treinou-se à experiência como avançado? Ou... Não, como médio. Médio. Já jogava a médio. Ok. Então, e quem é que era o treinador? Paulo Autori. Paulo Autori, espetacular ou não? Sim. Eu gostava dele, apesar de só fiz 7 jogos, todos fora. Sério? Não fiz um em casa, agora mas já fica um mistério. Pois fica, mas ficou lá. Isso é incrível. Eu aliás, fui-me embora. Fugiu. O meu pai disse assim, olha, vais para Lisboa, vais treinar a experiência no Belenenses. Porque é uma cidade mais ou menos... Lisboa, não é? Mais parecida com uma cidade... Ou seja, o seu pai tinha quase mais vontade do que o Fernando que ficasse cá em Portugal. Muito mais vontade. Ainda por cima ele é muito amigo do Castanheira, que foi presidente dos Chaves. Okay. Só que o Chaves estava na segunda liga na altura. Uma pessoa não pensa nas situações... Podia ter ido para a segunda liga, se calhar tinha mais oportunidades, jogava e se calhar subia muito mais na carreira, não é? Mais cedo. Só que o meu pai, primeira liga, não é? Fui a Belenenses à experiência e depois, ao fim de semana, imagina, ia para Chaves, com o meu pai, de carro, e o Castanheira a fazer pressão, porque a Castanheira dizia, nós ficamos com o teu filho, ia para baixo para Lisboa outra vez, estava sempre assim. Depois eles leram nos jornais que eu estava à experiência no Marítimo, no Belenenses. O João Berardo ligou para a minha mãe, no Canadá, disse assim, diz ao teu filho, mas é para regressar à Madeira. Que eles estão interessados ainda. Ok. E lá fui. E ficou. Assim, desisti. Completamente diz assim, afinal este é o meu destino. Vou mesmo jogar futebol em Portugal. Então assinei um contrato de 3 anos com o Marítimo, 2 anos e meio. E jogou sempre fora, é isso? Sim, sempre. Estou a confirmar agora aqui. Só jogou fora de casa o Fernando. Incrível. No 0-0 temos tudo, como sabe. Exato. Até posso dizer rapidamente os jogos que foi utilizado. Amadora, Alvalade, Bessa, Restelo, Bonfim, Barcelos e Chaves, precisamente. Olha. Chaves é a estreia, não é? É a estreia. Defesa de direito. No Chaves. 4 de setembro. 4 de Oh. setembro. Empatámos a 1. Certíssimo. E que tal o Heitor? Há bocado perguntei. O Heitor? Eu dava muito bem com os jogadores do Marítimo. Eram todos... não era aquele ambiente... que às vezes uma pessoa apanha, não é? Que é um estranho, não é?
este gajo. Mas dava muito bem com quase todo o plantel. O Everton, Sim, claro. o Heitor tinha aqueles Aquele cantos, pontapé. aqueles livros Sim. que eram... Pois, exatamente. Era a minha próxima pergunta. O Alex, outro O Alex, canadiano. exato. Estava a apontar aqui para o Rui e para o Alex, Exato. canadiano. Exatamente. E já o conhecia do Canadá? Era um nome falado? Eu comecei a ir à seleção... Não, eu não conhecia. Não. Não conhecia. Engraçado. Não, eu sabia que ele esteve no West Ham. Foi? No West Eu Ham não e sabia disso. depois foi para o Marítimo. Não sabia disso. É. Mas o Fernandes chegou a jogar com o Alex na seleção canadiana contra Portugal. Naquele torneio Sky Dome, não? Exatamente, exato. É a sua estreia, não? Pelo Canadá? Acho que sim, é. E que tal foi jogar com Portugal no Canadá? É uma experiência de... Nós queremos ir jogar, não é? É mesmo. Nós queremos mostrar, não é? É. Eu soubesse, não sei, eu posso estar um bocado... É a sua estreia, Fernando, desculpa interromper. Estou É. agora aqui a ver, a sua estreia. Eu No posso- dia 26 de janeiro de 95. Eu posso ser um bocado sonhador, mas eu soubesse... Eu gosto muito do Canadá, não é? Mas em termos de seleções temos que ver a diferença, não é? Claro. Se soubesse não tinha ido, não é? Esperava mais um bocado, se calhar até ia a seleção portuguesa, não é? Sim, claro. Sim. Uma pessoa nunca sabe. Mas foi a escolha que fiz e não arrependo-me nada disso. E trocou de camisola nesse dia com alguém português? Sim, não? eu troquei com o Paulo Alves. Tá bem. Amigos. Eram muito amigos. Ainda por cima ele é de Vila Real, portanto. Pois, é verdade. Sim. Portanto, temos Transmontanos, portanto. E ainda se lembra da emoção de receber a convocatória? Como é que foi? Foi uma surpresa? Era uma coisa esperada? Foi boa porque isto é assim, eu acho que ele vai confirmar, o Pedro vai confirmar também, não é? Mas eu faço um jogo a titular contra o Boa Vista, no estado do Bessa. Uhum. Eu e Zeca no meio campo, então era um meio campo bastante jovem. Perdemos 1-0, mas tive a oportunidade de marcar um gol também ao Alfredo, que era o guarda-redes do Boa Vista. Sim. E a seguir íamos jogar com o Porto em casa. Então recebo a convocatória, não é? Recebo a convocatória, que vou para a seleção do Canadá e eu todo contente. Na altura são 16, né? Eram 5 para o banco e 11 que chegavam. Sim. Tudo certo até agora, tudo certo. Éramos 18 convocados. Então, quem ficou... ficámos lá no balneário, o Paulo Torre entra e com o Porto em casa. E eu pensei, ok, joguei a titular com o Boa Vista, joguei bem. E eu pensei, ok, seleção do Canadá, 90 minutos, está seleção. tudo a correr bem, não é? Está tudo a correr. Quem fica de fora? Fernando Aguiar e o Edmilson. Ficamos os dois fora. Portanto, Edmilson no goleador. sim, o Brasil. Era um belo jogador, não é? craque. Muito bom jogador. Adorava o Edmilson. Muito bom jogador. Uma Depois foi para elegância. Braga, depois foi para o Japão ou qualquer coisa assim, se não me estou a enganar. Fernando, mas porquê que só jogava fora de casa? Alguma vez lhe explicou isso, o Paulo Autuori, ou não? Nunca me explicou. Eu sei uma vez, eu lembro-me uma história que eu era para ser emprestado à Mora. Só que tinha lá muitos gajos de Lisboa, o Palmadeira e o Valido. Não vais para lá, estão 4 nemas em atraso, não vais receber. E eu disse que não ia. Não ia ser emprestado ao Mora. E depois apareceu-me o Rio Ave da 2ª Divisão. Apareceu-me o Rio Ave. Eu disse, já estava farto daquilo, não? Já estava, ok, os gajos estavam a fazer pressão, quero jogar e ir embora, não é? Eu, está bem, eu aceito ir para o Rio Ave. E o Paulo Torres chega à minha beira numa segunda-feira e disse assim, olha, não digas nada, nem sim nem não. No sábado chegamos em Aveiro, vai dar na televisão, vai jogar a titular. E eu, ok. Mais um jogo fora, não é? E eu pensei, ok, vou jogar a titular. Tudo a correr bem, sempre a jogar. Treinos, equipa titular. Sexta-feira, nem convocado foi. Portanto, eu não estou a dizer que o Paulo Autori era... como é que se está a dizer? Que havia influência nas escolhas do Paulo Autori. Mas tinha que haver alguma coisa, não é? Para não ser convocado, tinha que haver alguma coisa. Ok. Para não ser convocado é um bocado grave, não é? Para quem ia jogar a titular. Sim, é estranho. Pelo menos para É quem está ao estranho. longe é estranho. Exato. Não é? É estranho. Claro. Claro que é. E acaba essa época e continua na Madeira. Sim. Mas no Nacional não. Sim, eu não tenho problemas em dizer, entrei em conflito com eles, né? Porque eles queriam que eu fosse embora, não é? Eu também era jovem, não é? Então não era convocado, o que é que eu fazia? Saía à noite, não é?
Mas não havia ninguém que dissesse, Fernando, não faças isso. Era a minha cultura, era diferente, não é? Estava habituado a isso. Estava assim, também não era casado, não estava lá acompanhado. Não. E é claro, conheci pessoas da Madeira, não é? Amigos, que não eram jogadores da bola, então uma pessoa, não, saía. Prejudiquei-me um bocado por causa disso, ok, tudo bem, mas isso assim faz parte. Os erros fazem parte do passado, fazem parte do ser humano. Só que nunca não houve ninguém para corrigir. Entretanto, rescindi com o Marítimo e fui bater à porta do Nacional Madeira. Okay. Não foi o Nacional Madeira que quis que eu fosse para lá. Fui bater à porta. Queria ficar na Madeira também, já estava... Sim, já não morava lá com uma mocinha, então... então, quis ficar na Madeira. E fui bater à porta do Nacional. Fui para o Nacional. E já era Rui Alves, não? Não, era o Rui Alves e o treinador era Rui Mâncio. Rui Mâncio, sim. Rui Mâncio. Claro. Então, não jogava com ele também. Entretanto, entrou o Rodolfo Reis. Então, uma personagem interessante. Muito interessante, muito interessante. Então, eu lembro o primeiro treino que ele faz na Camacha, tem aquela parte de cima. Ele faz um conjunto, não é? 11 contra 11. Ele diz, pá, acaba o treino. Ele, malta, muito bem, na maneira dele estar, não é? E ele, Fernando, grande leão, pá, grande leão. E eu, todo contente, não é? No outro dia, ligaram de manhã, já viste os jornais? O Jornal da Madeira. Eu, não. Então vai ver o jornal. Eu, o jornal, vejo A, B, C dispensado, Fernando Aguiar dispensado. Eu, a sério. Só que quem me segurou foi o Rui Alves. Porque ele gostava de mim. Então, segurou-me e comecei a jogar. Descemos de divisão, infelizmente, porque era uma equipa muito boa. Não digo equipa, tinha bons jogadores, mas a equipa desceu de divisão. Entretanto, fiquei lá para a segunda B. Foi quando eu joguei com o Costinha, pois, o Luís Carlos. Exatamente. Com o Costinha. Eu e ele no meio campo. Agora imagina. Os dois. Os dois. Este plantel é muito engraçado, nacional. Como é que era o Costinha? Porreiro? A feitia que ele tem hoje em dia era igual. Fatinho, né, todo... Já andava bem vestido na altura. Já tinha já era personagem na altura. Dizias que o plantel era jeitoso, não é? O Ivo Vieira, por exemplo, estava aqui também, o treinador do Marítimo. Tem o guarda-redes, os Ivanovic, também fez uma carreira bonita. E o Rui Miguel também, que esteve no Rui Miguel, exatamente. O Luís Carlos, que depois foi para o Benfica. Exato, Salgueiros, Benfica. O Escardino, o Carlos Ferreira também. Carlos Ferreira, que fez também muitos anos, Salgueiros. São os personagens mais conhecidos. O Serginho, que era... O Serginho, o avançado brasileiro, também está aqui. Portanto, era uma equipa para a segunda B muito interessante. Sim, subimos logo de divisão. Pois, imagino. Com estes jogadores todos. Imagino. E depois também subiram para a primeira? Não, porque eu, entretanto... Foi para o Maia. Eu fui para o Maia. Ok. O Rui Miguel foi para o Boa Vista, a primeira liga. O Costinha foi para o Mónaco. Já na altura era o Jorge Mendes. Eu ainda me lembro. Mas o Fernando já olhava para o Costinha e percebia que ele tinha qualquer coisa de especial como médio. Era um jogador inteligente, gostava? Sim, eu e ele jogámos, né, aquele meio campo. Eu tinha a minha maneira de estar e o Costinha tinha personalidade a jogar. Não era uma pessoa também tecnicamente muito mais evoluída, não é? Sim, mas tinha personalidade a jogar, sabia estar, posicionamento, sabia. E bolas paradas era lixado. Era? Okay. Já na seleção era. Sim. A primeira vez que eu vi o Costinha, por acaso, foi a marcar um gol de cabeça no Euro 2000 à Roménia. Exatamente. Eu não o conhecia, ou seja, exatamente. Costinha nunca o tinha visto jogar, porque em Portugal acho que ele nunca tinha jogado a primeira divisão. Não. E aparece, ele entra nesse jogo e marca um belo gol de cabeça à Roménia. Costinha. E porquê Maia? Era um projeto aliciante, é? Engraçado, e ainda contei esta história hoje, porque um gajo que tenta dar um bocado de ânimo aos nossos jogadores na régua, porque é difícil nós aceitarmos uma descida de divisão, não é? Porque os ânimos, não é, dos jogadores. Claro. E eu disse a eles, eu também já desci de divisão e não é por isso que deixei de viver. Cheguei lá em cima na mesma. Claro. Fiz a minha carreira e qual era a pergunta outra vez? Porque o Maia? O Maia. E nós fizemos apuramento de campeão. E eu estava a explicar a eles. Eu fui à Maia e levámos 5-1. Foi. E eu marquei o golo do Nacional da Madeira.
Porque avisaram-me, disseram assim, pá, vais jogar ali perto do Porto, pá, é muita gente a ver o jogo, aproveita. E o Maia na altura tinha muito dinheiro. Sim, é. sim. Estava a investir muito para jogar a Primeira Liga e andou muito, muito perto. Exato, então eu fiz o golo, cheguei à Madeira, o Nacional de Madeira mandou uma carta na altura, que ainda não havia o Lei Bosman, mandou uma carta registada para casa, e eu fui lá falar com eles, e o Maia já estava a me ligar, sempre a pressionar, e o Rio Alves, já falam contigo, e eu, uma hora ali à espera, aí meti aquela carta no lixo, liguei para os gajos, já marca a viagem, e fui para a Maia. Foi. Foi. Depois lá, isso foi a tribunal, mas acho que foi resolvido. E no Maia, o que é que encontrou? Maia, encontrei uma cidade, encontrei a mãe das minhas filhas. Pronto. Mas Só por isso já valeu a pena. valeu, que maneira. Para quem não sabe, está aqui a Carolina a gravar connosco. A filha do Fernando Aguiar está aqui em estúdio. Uma das três meninas. Muito bem. Muito bem, Fernando. E aquilo, eu cheguei à Maia, assim, era tudo escuro também, não é? Assim, que é isto? Não é Maia, não tem nada a ver, que era em 97, acho eu. Só que eles, além de pagar bem, era um clube, acho que tinha projeto na altura, né? Tinha um projeto. E passaram lá muitos bons jogadores. Mas foi épocas boas da Maia também. Acho que foi o jogo que jogámos com o Porto para a Taça Portugal. E que o Ivo Damas faz 3 golos. Foi. E o Fernando jogou nesse dia? Joguei. Nas Antas ou em casa? Em casa. Maia. 5-4. 5-4. Mas tens o Santos, nunca mais se esqueça-me dele. Porquê? Não esteve muito bem, para não dizer outras palavras. O que é que o Fernando fez nesse jogo? Ficou de marcar alguém do Porto? Como é que, o que é não, que era? basicamente fiz o meu jogo porque eu sei que na altura é engraçado que o Damas só joga, porque eu dava-me bem com o outro extremo direito, que era o Rui Manuel. Éramos muitos amigos. Então há um jogo que ele é castigado, o Damas joga, se não me engano, contra o União da Madeira em casa, marca o golo. Agora não sei como é que ficou, mas sei que marcou um golo. E afinal, e logo a seguir jogamos com o Porto, é ele que é titular. Hat-trick. Hat-trick e transferência para o Sporting, não é? Ele dá 8 anos. Rui, sabes quem é que era o treinador do Fernando Nuno Maia? Nem ideia. Campeão da Europa pelo Porto. A sério? Campeão da Europa? Bigodinho e defesa. Bom homem. Eduardo Luís. Sério? Neste jogo Maia-Porto, o treinador do Maia é o Eduardo Luís. Grande homem. E como é que é a marcha do marcador? Que eu não... Ora bem, vou tentar acompanhar, não é fácil, são muitos golos. Nós estamos a ganhar 3-1. O Ivo Damas marcou aos 6, o Capucho empatou aos 26, o Ivo Damas o João Paulo 2-1 aos 21, o Ivo Damas 3-1 aos 51, o Porto faz 2-2 e 3-3 aos 59, o Maia ainda vai ao 4-3 pelo Ivo Damas aos 70 e o Gaspar 4-4, mesmo em cima da hora. Prolongamento, o Zalvic marca para o Porto o 4-5. O Zalvic com quem jogou no Benfica. Exatamente. Já lá vamos. 14 de janeiro de 1998. E como é que foi o sentimento de perder um jogo que parecia... Espetacular este jogo, não é? As pessoas ficaram um bocado na bancada porque há um lance que eu deito o Jorge Costa abaixo, não é? Então, ninguém conhecia o Fernando Aguiar, não é? De quem é este gajo? Mas aceita Jorge Costa abaixo. Ombro com ombro e ele bomba. E eles, quem é aquele gajo? Não é? Também eu, no campo, não é? Era um gajo temível, não é? As pessoas olhavam. Portanto, não era... Às vezes as pessoas gostam de dizer casteiro, mas nunca fui casteiro. Era um gajo duro, não é? Porque e sabia usar o corpo. Exatamente. Tinha cabedal, tinha fisicamente forte. Foi um bocado complicado porque, é como digo, certas coisas que passam num jogo, não é? Fazemos 5-4. Temos um gajo expulso que é o João Paulo também. Exatamente, é o João Paulo que expôs aos 110 e o Porto já marca depois. Exatamente, portanto achámos um bocado injusto isso, não é? Mas o Ivo assina, não é? 8 anos pelo Sporting, nós andamos ali, só que eu depois soube, quando fui para o Penafiel, que era o António Oliveira, ele estava de saída do Porto na altura, e ele deu-me como uma referência para o meio campo do Porto, já na altura. Ok.
Portanto, eu sabia que havia interesse ali. Mas chegou a haver alguma coisa para além do interesse? Não, alguma conversa? Não, houve depois no Beira-Mar, que o Reinaldo Teles, quando passa a Supertaça, virou-se para mim e disse: continua assim, daqui tens um padrinho. Era muito. Para o Porto estive ali quase, Sim. com um pezinho para entrar. Mas o Fernando disse há pouco que tinha simpatia pelo Benfica desde criança no Canadá. Tinha esse objetivo de jogar no Benfica ou estava aberto, disponível para. Enfim, se fosse o Porto, era o Porto? O meu objetivo, para dizer a verdade, e as pessoas acho que não podem levar a mal, Claro. é ganhar dinheiro. Claro. Era a sua vida? Era a sua vida profissional? É a minha vida, exatamente. Não é? Isso, assim, é claro que eu dou tudo para o clube onde estou e dei sempre. E vou dar sempre. Não é? Tudo o que eu faço na vida é para dar a 100%. E estava ali para ganhar dinheiro. E o meu objetivo, seja o Porto, seja o Sporting, seja o Benfica, seja o Barcelona, seja equipas de fora, né? Seja na China, era para ganhar dinheiro. E claramente, se aparecesse o Porto, o Sporting, também ia, não é mesmo? Claro, aceitava na boa. Claro, Os seus pais viam-no a jogar em Portugal? Não? Ou continuavam no Canadá? Estava no Canadá. A sua mãe não foi presidente da Casa de Benfica em Toronto? Foi. Ainda é, não? Não, agora não. Mas já foi foi. durante quanto tempo? Foi uns anitos ainda. Mas Isso é uma muito mulher giro. à frente de uma casa, é engraçado, não é? Ela... Isso é muito giro. Ela é muito para a frente. Ela sempre foi uma pessoa muito para a frente. Sério? É. Mas ela gostava de ver o futebol, dos jogadores, sabia também dos resultados? Sim. Era? Sim, ela gosta. Ela não é uma pessoa fanática agora, não é? Mas nunca achei que ela fosse muito fanática, mas gostava de convívio. Claro. Uma pessoa, minha mãe, e como é benfiquista, depois traz aquela saudade de Portugal também, não é? Claro, Causa sim. do Benfica, muitos portugueses, não é? Se calhar até se juntavam pessoas que gostavam de outros clubes. Sim. Sim, naquela Sendo casa Que eu mesmo. vivesse um bocado. Antigamente havia as festas transmontanas em Toronto, não é? Ok. E meus pais iam lá, não é? Claro. Eu ficava a dormir nas cadeiras quando era miúdo, mas, Claro. mas é esse convívio que ela gostava. Ela gosta do Benfica, adora o Benfica, mas não é propriamente aquela pessoa doente, não é? Sim. Fernando, antes de voltarmos à sua carreira, já agora, os seus pais no Canadá, o que é que faziam? A minha mãe, ela trabalhou numa fábrica durante muitos anos e depois trabalhou na dentista, não era dentista, mas ajudante, na Universidade de Toronto. Muito bem. Que é tipo, a escola, não é? Vão lá, já estavam lá a praticar e ela era ajudante lá. Muito bem. E o meu pai tinha uma empresa de soalho. Ok. Portanto, foi uma passagem muito positiva para o Canadá. Sim, é um país com muitas oportunidades. Eu acho que há muitas oportunidades em qualquer lado agora, mas na altura, quem quisesse fugir um bocado daqui para começar uma vida estável, Canadá, Estados Unidos, era França, se calhar, eram sítios ideais para ir. As outras modalidades, beisebol, basquetebol, nunca teve esse apelo? Eu, beisebol detesto. Gosto de jogar, mas não gosto de ver. Mas o desporto que eu acho, que eu sinto um bocado de saudade, que eu acho que até podia dar cartas, que era o hóquei no gelo. A sério? Chegou a jogar lá, não? Joguei uns anitos, mas esse era mais amador. Não era, nunca comecei de base, porque o equipamento, é por isso que o futebol tem muitas mais pessoas a praticar que hóquei no gelo ou outro desporto, porque o futebol é caneleiras, os chuteiras. É mais barato o equipamento. Exatamente. E o hóquei no gelo está sempre a crescer o equipamento. Já na altura, em 80 e tais, quando comprámos, foi $300. Portanto, já era muito dinheiro. Portanto, já era difícil. Era difícil. E eu comecei mais tarde. Mas era foi sempre um sonho meu. Sentiu que tinha jeito para jogar aquilo? Sim, eu acho que o futebolista tem muito jeito de jogar muitos esportes. Quem joga com os pés normalmente tem essa habilidade. Sim. Quando é ao contrário, com as mãos já não é a mesma coisa, mas quem joga com os pés tem essa habilidade. Eu achava que tinha jeito para isso. Jogava muito na rua. Eu comprava as balizas do hóquei no gelo e jogávamos na rua. Sem gelo, mas com... Era fixe. Fazíamos equipas, é como digo, hoje em dia nós falamos dessa geração, não é? Telemóveis, tablets, essa coisa toda. E a nossa geração não. Nós ainda andamos muito na rua. Era tudo na rua. Claro. E eu sinto saudades da minha infância, é isso que eu sinto saudades. E até tenho pena que os miúdos hoje em dia não têm essa infância, porque era tudo na rua. E é que nós praticamos o desporto, eu acho que é que saem os melhores jogadores. E já agora, por falar em infância,
no Mundial do México 86, o Canadá foi. Foi. Que memória é que o Fernando tem? Acompanhava os jogos ou não Eu ligava? tenho memória que o Portugal tinha uma seleção muito boa. Sim, Portugal também foi, é e houve ali... E eu estava no Canadá, não é? O primeiro jogo acho que ganharam, não foram? A Inglaterra foi. Ganharam e depois o resto foi por aí abaixo. Polónia e Marrocos. E o Canadá. E fiquei um bocado desiludido por causa disso. Claro. E o Canadá foi também. E o Canadá acho que empatou com a França, se não estou me enganado. Não perdeu 1-0, gol do Papin. Foi? Não foi? Foi o gol do Papin. Fizeram, Muito perto do fim. Foi. Eu lembro que eles também fizeram um Mundial até engraçado. Foi. Perderam 1-0, não é? Não é? Sim, Claro. sim. Claro. 86, é. Isso é engraçado. É. Vocês olhavam mais para Portugal do que para o Canadá, Pois, então. acredito. Claro. Sim, em termos futebolísticos, sim. Sim. Por exemplo, no hockey nós já estamos habituados ao Canadá a ganhar coisas, não é? Mas futebol era... Mas que acompanhei, eu sei que enganei-me agora com eu disse empate, mas perderam 1-0. Mas sei que o Canadá até fez uma figura... Foi uma figura e bastante engraçada. Agora, Portugal sei que também houve por causa dos prémios ou qualquer coisa assim, não é? Claro. Eu não sabia muito bem na altura o porquê que era, mas sabia que... O famoso caso Saltilho. Verdade. Fernando, voltando atrás, o Fernando em 99 passa do Maia para o Beira-Mar. Beira-Mar é a primeira? Não, segunda. Ainda na segunda. Empataram 4-4 com os Salgueiros e terceira divisão e foram ganhar a taça ao Campo Maiorense. O gol do Ricardo Sousa. É, espetacular. É. Ok. E então chegou a mais uma vez, eu acho que a minha carreira é engraçada por causa desse aspecto. Mais uma vez sou descartado do Maia, apesar, se não me engano, 8 golos, não é? Nessa época. Já vamos ver isso, Fernando. No Maia, 6. 6 golos numa e 4 noutra. Portanto, 10 no total. Pois, eu acho que as estatísticas, eu sei, o 0-0 está um site espetacular agora. Não, está mesmo, mas na altura, mas acho que até tenho mais golos nessa época. Mas mesmo assim, 6 golos e chegaram por metade ficas, não é? Portanto, aquilo é mandar-me embora, não é? Ok. Portanto, surgiu-me o Beira-Mar. Aceitei e correu bem. Acho que foi não falo da segunda divisão, nós subimos divisão, mas foi uma época, se calhar, as melhores épocas foi no Beira-Mar. Okay. Foi onde destaquei mais. Quem é que era o treinador? António Sousa. Pois, ok. Já foi nosso convidado também, já. Pois E então, o quer dizer que chegou a taça UEFA? Joguei contra o Vitesse. O Venoidonk, não? Não sei se ele estava lá ainda. Estava lá, não, o Venoidonk. Vamos ver rapidamente. Acho que sim, pá. Vão falando que eu já vou descobrir isso. Eu sei que depois ele foi no ano seguinte, estava no Benfica, não é? Pois, é verdade. Sim. E Como é que foi representar o Beira-Mar na Europa? Isso é um momento histórico. É. Espetacular. Por acaso, em casa perdemos 2-1, não é? E depois 1-0 ou qualquer coisa assim. Não me lembro dessa eliminação. Lembro-me só que foi um... E para a Supertaça até estivemos bem também. Com o Porto. E o avançado do Beira-Mar era o Fari. O Fari. Pois. Eu fiz nas Antas, fiz um jogão contra eles, foi quando o Reinaldo Teles disse... Ok, quando disse aquilo. Mas o Beira-Mar deixa um bocado de saudades, porque é ali que acho que dou muito nas vistas. Certíssimo, estava no Vitesse. Estava na vida? O Venoidonk. Pois. E vem para o Benfica precisamente em 2000, 2001. É engraçado, é quando estou no Beira-Mar, isto é sábado para domingo, íamos jogar com o Benfica. E nasce a minha filha, a mais velha. Ela nasce sábado para domingo às 5 da manhã. Estava em estágio. E a minha mãe estava cá em Portugal, então ligou-me, disse, já nasceu a Sofia, não sei quantas gramas, e eu, está bem. E eu desliguei o telefone, sabia que tinha um jogo importante com o Benfica. Empatámos 3-3 com o Benfica. Jogatana. Okay. Grande jogo. Em Aveiro. Grande jogo. E chega o Tony à minha beira e diz assim, abraço-me e assim, Fernando, passaste ao lado de uma grande carreira. E eu pronto, pensei, ok, já fui, já não vou lá nenhum. Não me vai levar para lá. Vai para lá. Entretanto, isto foi em setembro. Em janeiro, antes disso já começam a surgir que eu ia para o Benfica, porque o Fernando Meira ia para o Stuttgart, né? Para a Alemanha. Então
Eu tinha 29 anos na altura, 29, assim, surge em dezembro, vou para o Benfica e eu pensava que tinha passado ao lado de uma grande carreira, portanto, e a minha filha nasceu nessa altura, portanto foi tudo mesmo a combinar, incrível. E a alegria da sua família? Claro, foi. Aliás, como é que soube que ia para o Benfica? Portanto, como é que foi o processo? Ligou-me o Veiga. José Veiga. José Veiga. Ligou-me e disse: tens uma grande equipa atrás de ti. E eu, pronto. Pensei logo, não é? Que tinha sido o Benfica. O Benfica. E a segurança na altura foi... Sim, é claro. Mereceu celebração, festa ou... Não, eu não sou muito de festas. Eu gosto de fazer o meu trabalho. Nunca fui muito de festejar as coisas, né? Claro que fiquei todo feliz. Os seus pais, imagino, tenha sido Para mim foi mais porque, é como digo, nós queremos ganhar dinheiro também, não é? Nós queremos estabilizar a nossa vida. Isso é muito importante também. Às vezes as pessoas pensam, amor à camisola, ok. Amor à camisola, eu dou tudo, não é? É por isso que, isto assim, uma coisa que detesto é quando os jogadores vão para outro clube e depois marcam um golo e peçam desculpa, não é? Para mim isso não faz sentido nenhum, não é? Quem paga é outro clube, não é? Não tens pedido desculpa a ninguém. Eu não deixo de ser benfiquista se eu for jogar para o Porto, não é? Claro. Tenho que cumprir as minhas obrigações com o clube, quem me paga. Portanto, aquilo é sempre aquela coisa. Eu gosto muito do Benfica, mas era o meu trabalho. Eu pensava que estava morto, não é? Portanto, aos 29 anos, fazia 30 em março, e já não vou para lado nenhum. Já é raro já é raro. Pensava que estava morto para o futebol. E vivia onde, em Lisboa? Tilheiras. Ok. Pertinho, lá do Estado da Luz. Sim, nós na altura andámos com a casa às costas também, não é? Eu apanhei 2 clubes assim, que foi o Leiria e o Benfica. Não havia Seixal, não havia academia, não havia... Nada. Nós não tínhamos as condições que têm hoje em dia. Claro. E que balneário é que apanhou? Simpático do Benfica? Sim. Quem foi o primeiro a falar consigo? Eu sei que as pessoas vão rir, mas foi o Simão, não é? Capitão da equipa, se calhar, não? Depois apresentou-se. Tá o balneário é fixe. As pessoas às vezes pensam que nós estamos num grande clube e que as pessoas são coisas de outro mundo. Não, é tudo. Eu fazia minhas palhaçadas na mesma, não é? Era um dos animadores de balneário, não é? Sim. Eu, como digo, quando fico lixado, fico. Né? Eu sei que as pessoas veem meus vídeos e veem-me a jogar e assim, nunca sorria para ninguém. Era sempre um gajo em campo nunca sorria para ninguém. Porque eu, concentrado, estou ali para fazer o meu trabalho. Mas dentro do balneário valia tudo, não é? E tem o Simão, e há bocado perguntei pelo Mantorras. Mantorras... Como é que era o Mantorras num treino e no trato do dia-a-dia? O Mantorras foi sempre um gajo... Eu dou-me bem com ele na mesma. Encontro, uns anos atrás fui ver o Casa Pia, ele estava lá e eu até brinquei com ele, não é? Assim, que ele estava a comer, estava ali na sala VIP a comer... E eu disse, tens de deixar a comer, estás a ficar gordinho, não é? E ele vem com aquelas tangas todas, como é a maneira dele falar, mas sempre dei bem com ele. Claro que teve aquele azar do joelho. Mas era um jogador fantástico, ou não? Sim, no treino evidenciava isso de forma... Sim. De vez em quando dava uma porradazita nele, não é? Claro, então. Ele não pode fazer aqueles truques que ele fazia, comigo não funcionava. Fernando, e como é que eram os vossos treinos? Então, onde é que vocês treinavam na altura? Massamar. Portanto, Estado da Luz, iam todos os dias para Massamá e voltavam para a Luz, para o banhinho. Nós íamos lá ter de carro. Iam lá diretamente. Mas Massamá também tinha as condições de arranjar aquilo para nós termos as melhores condições. Era a vossa base, digamos assim. A nossa base. Mas não tem nada a ver com os indígenas. É completamente diferente. Claro. Mas as condições, não faltava nada. Em termos de ordenados, dia 5 estava sempre lá, não é? Portanto, foi sempre não posso dizer que o Benfica esteve mal ali ou aqui, foi sempre certinho. E financeiramente houve uma grande diferença do Beira-Mar para o Benfica, imagino. Sim. Agora, hoje em dia acho que a diferença é muito maior, não é? Maior. Hoje em dia, como digo, qualquer jogador mediano está a ganhar muito dinheiro, não é? E nessa nossa altura, para ganhar muito dinheiro, tinha de ser... Não é? Mesmo bom. Mesmo bom. Ok. E o treinador do Benfica? O Camacho.
Camacho e... 5 estrelas. É. É, E gostava de si, tenho essa ideia, não é? gostava. Aliás, tanto é assim que o Fernando jogou sempre com muita regularidade. Sim, sim. E, era uma pessoa. Como é que dá a dizer? É rigoroso, não é? Mas era uma pessoa. Podias fazer as tuas coisas, mas desde que uma pessoa não abusasse, tudo bem. Mas estava sempre atento. Por exemplo, para a época tínhamos uma sala enorme e tinha um barril de cerveja. Quem quisesse ir lá ter uma cerveja podia beber. Desde que não sejam 2 ou 3, não é? Mas curioso. podias beber um. Ou seja, Mas tinha essa abertura convosco. espanhol, que é diferente. Claro. Acho que é completamente diferente. Acho que os treinadores éramos muito rigorosos. Os treinadores antigamente eram muito rigorosos nesse aspecto, não é? Aí não podes beber isto, não podes comer um bocadinho de manteiga. Ele era, não, um bocadinho disto ou aquilo não fazia mal a ninguém. Então, o Fernando jogou na antiga Luz. Joguei nas duas, já. Nas 2 luzes. É. E então? Então fico para a história. É mesmo. É mesmo. E o que é que achou Da antiga? da massa da antiga e da massa adepta do Benfica? Como é que... Eu acho que a massa adepta do Benfica mudou radicalmente. É claro que eu vou sempre puxar, como digo, a brasa para a minha sardinha, mas o Benfica é hoje em dia aquilo que é, graças a 2003, 2004. Foi o crescimento do Benfica. O Benfica antes disso era uma casa a arder. Isso não tenho dúvida. As pessoas que percebem de futebol sabem perfeitamente. Eu cheguei ao Estádio da Luz em 2001. Aquilo era o estádio, já estava partido, não é? Havia aquelas brincadeiras nos jornais, não é? Uma pessoa ia à última página e fazia um pouco de um gajo, não é? A massa adepta, tocavas na bola, não é? E o Benfica conseguiu mudar essa estrutura, onde, em termos de médios, foi buscar quem a partir de 2003, 2004? Pessoas como eu, como o Petit, pessoas combatíveis, não é? E o Benfica não Fizeram bem aquele balneário, não é? e o Benfica não tinha isso antigamente. Quem eram os médios do Benfica, não é? Antes disso, foram 8 anos sem ganhar nada. Eu gosto de dizer isso, que as Claro, pessoas dizem, Fernando Guiar, não jogas nada, nunca, isto, aquilo. E eu sei, é? Cheguei ao Benfica, não é? Depois fui emprestado ao Leiria, 5º lugar, final da taça, com o Porto, perdemos 1-0. No ano a seguir, 2º lugar, final da taça, ganhámos 2-1. Ganharam o Porto de Mourinho nessa final da taça. Exatamente. Que tinha sido campeão da Europa, não é? Exato. 2004. Que ia ser? O que ia ser? Esse jogo foi 4 dias antes. É. E eu entrei aos 55, estávamos a perder 1-0. E ganhámos 2-1. Portanto, eu uso essa coisita. Gosto, vês? O Leiria, das melhores épocas sempre, do Leiria. 5º lugar, final da taça. José? Não, o Cajuda. O Cajuda? Ok. E marquei em 5 golos seguidos no Leiria. 5 golos seguidos como? Em jornadas seguidas? Em jornadas seguidas. Sério? Sim. Mas jogava como? Jogava a médio também ou mais adiantado? Mais adiantado. Muito bem. Os treinadores antigos gostavam de ter mais... Porque eu fazia as duas coisas, não é? Jogava com o Verlei, não, nessa equipe? Não, jogava com o Silas. É impressionante, portanto, de facto. Braga Leiria, 1-1. Leiria Sporting, 3-2 para o Leiria. Leiria Loutano. Belenenses Leiria e Leiria Boa Vista. 5 jogos seguidos. Sempre a marcar o Fernando. E o 6º jogo contra o Gil Vicente, perdemos. 3-1. 3-1 e tem um lance que bate no poste. Não, era o 6º jogo seguido. Incrível. A sua memória está... Está impecável, Mas impecável. tinha o Silas e mais quem? O Silas, tínhamos o Dualá, tínhamos o Maciel, o Leão, o João Manuel que faleceu. Sim. Que era muito bom jogador. O Bilro, o Edson. Não é nessa altura que ele falece, o João Manuel? É um não, acho que é uns aninhos depois. Ok. E o guarda-redes era o Elton? Não. Era o Elton e o Costinha. Ok. Portanto, boa equipa. Boa equipa. Claro.